Glória a Deus, aleluia. Que bom que você veio. Obrigado, Bandinha. Daqui a pouco a gente volta. É prazer demais estar vivendo esse momento aqui. Quando o João e a Miriam estavam falando que viemos aqui para Campina Grande, e antes mesmo dele apresentar, eu queria honrar a vida de algumas pessoas que me deram a oportunidade, de estar aqui ministrando ao Senhor, de estar vivendo um tempo novo em Campina Grande. Eu posso cometer até a gafe de esquecer de alguém, mas muitas pessoas têm influenciado nossas vidas. Mas eu queria honrar, principalmente a vida do pastor Tadeu e da Rita. A gratidão no meu coração de o Senhor confiar esse púlpito aqui. É uma honra para mim estar vivendo esse tempo. Mas eu queria também ser grato ao Policarpo. Esse homem é um impulsionador de vidas. E quando chegamos aqui, conhecemos Policarpo em um outro tempo, mas quando chegamos aqui em Campina Grande, fomos muito bem recebidos, muito bem acolhidos. Ele e sua esposa, muito obrigado pelo carinho. Não podia esquecer, aleluia, pastor Gilberto Porto e sua querida esposa, gratidão no coração. E nesse tempo eu tenho vivido, um tempo precioso também, lá na Rádio 98, com o pastor Edilson de Lira, programa lá toda quinta-feira, de 22 à meia-noite, um tempo precioso também que Deus tem nos dado a oportunidade de viver esse tempo. Mas eu quero ministrar algo ao seu coração, não quero ministrar... Edilson Feitosa, Aleluia, aqui é a minha ajudadora, glória a Deus. Lá é o programa Edilson e Adilson, um tempo precioso. Se você quiser ser abençoado também, você pode experimentar desse tempo. Mas eu quero falar de algo que Deus colocou no meu coração esses dias. E quando o Zé Max, eu acho que já não estava nem aguentando mais. Eu passei a lista dos versículos, aí passei acho que uns 30 versículos para o Zé Max. Ele teve um susto lá, disse: pastor, é só 45 minutos de ministração, não vai dar não isso tudo não. Aí hoje de manhã eu diminuí os versículos. Aí agora no final da tarde eu estava orando, buscando ainda algumas coisas do Senhor. Eu disse: Zé Max, dá tempo de mudar tudinho. Mas não foi tudinho não, mas eu tirei os versículos, coloquei outros. Mas eu quero ministrar algo ao seu coração, aproveitar dessa transição. E o pastor Tadeu me incumbiu para estar vivendo esse tempo, dessa transição do tempo de oração para o tempo da família. E eu quero ministrar ao seu coração daquilo que Deus está ministrando ao meu, ou tem ministrado ao meu no decorrer da minha vida. Quando eu decidi me converter, consegui entender o plano de Deus para a minha vida. E o plano de Deus para a minha vida não tinha nada a ver com pastoreio. Não que Ele não estava preparando um caminho para o pastoreio, mas o plano real de Deus para mim e para a sua vida é a filiação, é chamar de filhos. Nós vamos sim assumir chamados ministeriais, impulsionados a estar em bandinhas, em diaconia, em tantos lugares para servir ao Senhor. Mas o maior chamado que nós adquirimos no Senhor é o chamado de filhos. Obrigado por uns amém, principalmente da minha esposa, ela acredita em mim, aleluia. Mas isso é uma verdade para mim. E aí esses dias Deus tem mexido muito comigo, e o pastor Tadeu me fez o convite de falar sobre orando em família. Orando em família. E eu não quero nem tratar orando pela família. Claro que se eu oro em família, eu estou orando também pela família. Mas a ideia aqui é tentar trazer ao seu coração algo para que a gente possa entender o que Deus quer fazer nas nossas vidas como família. Como termos tempos realmente até como esses, porque podemos estar aqui. Quem está aqui com sua família? Levanta uma das suas mãos. Praticamente todo mundo, Você pode ter vindo sozinho hoje, mas praticamente as pessoas se deslocam para um culto como esse, atraindo a sua família. Alguns talvez trouxeram seus filhos e estão em algum departamento, mas a vontade de Deus é que nós tenhamos tempo como esse, como os cultos de terça-feira, como os cultos domingo pela manhã, como os cultos domingo à noite. Temos esse tempo em trazer a família à casa do Senhor, mas termos outros tempos, outros momentos também em família.
E é disso que eu quero tratar com você nessa noite. Eu quero trazer algumas instruções para que a gente possa entender. E uma das coisas que eu quero começar, até antes mesmo de pegar aqui na Bíblia, para você abrir algum versículo, eu quero trazer uma vida de uma mulher. Muitos devem conhecer, se não conhece a mãe, não conheceu pessoalmente, mas a história da mãe, né? Se não conheceu, mas no mínimo você vai entender quem é o filho. E Susannah Wesley. Quem sabe, quem já ouviu a história de Susannah Wesley? Rapaz, a história dessa mulher, ela impacta a vida daquele que quer ver uma vida transformada, que quer viver algo transformador na sua vida. John Wesley, aquele que iniciou as igrejas wesleyanas, e essa mulher, a história dela começa a dizer que ela tinha, na casa dela, ela via o seu pai lendo todos os dias. Diga assim comigo, só para me animar, assim, para botar fogo nesse negócio. Diga assim, todos os dias. Todos os dias ela via seu pai lendo 20 capítulos da Bíblia. Diga assim, está falando comigo? Aleluia, glória a Deus. E ela olhava para aquilo ali e aquilo começou a mexer com ela. Ela casa aos 19 anos e ela teve 19 filhos. Ela, na verdade, ela era a 25ª filha. 25ª filha e teve 19 filhos. Desses 19 filhos, 2 são bem conhecidos, Charles Wesley e John Wesley. E John Wesley que fundou as igrejas metodistas, como eu falei, metodistas wesleyanas. E Charles Wesley que fez vários hinos que os cristãos cantam, foram feitos por ele. Mas essa mulher em particular, ela casada, o marido saía, era um pregador, saía e às vezes não voltava facilmente para casa, mas ela decidiu e fez a seguinte oração, que eu sei que talvez seja a sua oração. É sua oração. Ela fez a seguinte oração: Senhor, eu quero me colocar diante do Senhor fazendo a seguinte oração. Todas as vezes que eu tiver um entretenimento, todos os dias que eu tiver 1 hora de entretenimento, eu vou ter 1 hora de oração. Eita, aleluia! Eu pensei que ia começar a correr, Mas vai, você vai correr hoje. Tem coisa de Deus para a sua vida. Essa mulher ela disse, Senhor, eu quero mudar a história da minha família. E ela se dedica a fazer a diferença na sua casa. É certo que nós, os maridos, os homens da casa, devemos ser o maior exemplo de oração, de leitura da palavra, de incentivo, de uma vida realmente cristã, de caminhar para levar os seus filhos. Mas o entendimento dela era, se o marido não fizer o papel que lhe cabe, eu vou assumir esse papel no tocante de deixar os meus filhos instruídos no contexto da palavra. Presta atenção nesse versículo, você vai estar aí, presta atenção nesse versículo, Provérbios. Eu sei que eu pedi um versículo antes, mas eu quero levar você para esse versículo, Provérbios, capítulo 22. É fato também que a gente não vai conseguir levar ninguém para aquele lugar que a gente nunca foi. A gente nunca vai conseguir direcionar pessoas, caminhar, levar pessoas, seja nossos familiares, ou influenciar pessoas em outro contexto, para um lugar que a gente nunca foi. Eu era representante comercial em Recife, em Pernambuco, na região, e quando vinha pessoas de fora, eu levava essas pessoas para lugares que eu conhecia. E era fácil apresentar as coisas que eu já conhecia. Aqueles lugares que eles queriam conhecer, que eu ainda não conhecia, tinha dificuldade. Então Deus está me chamando e chamando você, para que a gente possa estar no lugar, possamos nos fortalecer individualmente, para influenciar poderosamente a nossa família.
já estarmos naquele lugar, naquele ambiente de oração, de leitura da palavra, de fé, de caminhar em ousadia, fazer a nossa parte, mas no tocante dizer assim: eu estou crescendo, eu estou avançando, eu estou melhorando. Por quê? Porque eu quero abençoar os meus, aqueles que estiverem no meu poder de influência, começando com a minha casa. Provérbios capítulo 22, e a gente vai colocar aqui no telão, na NVI. Preste atenção, se isso for uma realidade para você, fica tranquilo, vai dando glória a Deus. Se não for, vai dizendo: Pai, me perdoa, mas eu quero chegar a esse nível. A Bíblia, Provérbios 22, 6, na NVI, na revista atualizada, pode deixar aqui, na revista atualizada diz normalmente: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Mas eu gosto dessa versão porque ela traz um entendimento do seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Preste atenção, se a responsabilidade não aumenta agora para os pais. Instrua, ensine, traga entendimento para a criança, segundo os objetivos que você tem para ela. Mas normalmente isso não acontece em Campina Grande, isso só acontece lá em Recife, lá no Pernambuco, lá no Juiz de Fora, tem pessoal do Juiz de Fora assistindo ali. Isso só acontece lá para o lado das Minas Gerais. Quais são os objetivos que normalmente os pais, e preste atenção, eu não estou dizendo que esses objetivos estão errados, mas talvez o grau de prioridade possa o estar. Quais são os objetivos que normalmente os pais? Casei, se você é solteiro, fica tranquilo que você vai recebendo também, porque quando casar você já vai ter entendimento, pode errar menos do que a gente que já casou há um tempo e vai tendo um entendimento depois e vai se arrependendo dos erros e tentando buscar os acertos. Mas quais são os objetivos? A gente normalmente quer que nossos filhos cresçam, nós colocamos ele em uma boa escola. Está errado colocar numa boa escola? Diga assim: não, porque a gente quer levar ele para uma boa faculdade, para que tenha um bom emprego, para ter um bom casamento. Está errado essas coisas? Mas cadê Deus nessa situação? Cadê Deus no contexto de a gente dizer assim: não, eu quero que meu filho conheça Deus, para que quando ele for para a escola, ele não sofra a influência do mundo, aprenda aquilo que é necessário na escola, mas não sofra a influência do mundo. Quando for para a faculdade, nos dias chamados hoje, ainda é mais desafiador. E eu vou dizer algo para você, abrindo um parênteses aqui: vai ser pior. Não estou como um profeta do caos não, mas é o que está acontecendo. Então, pastor, mas meus filhos cresceram. Então aprenda, porque Deus vai usar você para ensinar outros, ou para ensinar os seus netos. Hoje meu desafio é os netos. Meu desafio agora, meus filhos cresceram, coloquei meus filhos em um bom caminho. Meu filho hoje, ele é professor do Rema também, está agora dando aula lá em Goiatuba, no Goiás. Minha filha também nos caminhos do Senhor. Mas a gente, na verdade, entendeu isso cedo, queridos. Quando nos convertemos, nós começamos a ter um tempo. Por quê? Porque eu disse: Senhor, se eu não fiz isso lá atrás, quando eu não conhecia o Senhor, agora que eu conheço, eu posso buscar o tempo perdido, eu posso fazer algo diferente, para que o Senhor seja glorificado na vida deles também. Porque não adianta, queridos, eu ganhar o mundo todo, colocar os meus filhos nas melhores faculdades, ter os melhores empregos, e isso é bom, isso é bênção, mas não adianta se eles forem para o inferno. Diga assim: bota a força aí, diga: eu não vou perder a minha família. Aleluia. E eu vim mexer, o que eu quis, Deus, pastor, o senhor começou, acho que eu falei, Deus me deu uma palavra, queridos, esses dias, e eu quero falar essa palavra para você. Deus disse: é tempo de rompimento. É tempo de rompimento. E que rompimento? Rompimento nas áreas que você precisar.
Tem pessoas aqui que precisam romper exatamente no relacionamento marido e mulher, relacionamento pais e filhos, relacionamento entre os irmãos, relacionamento com Deus, relacionamento nas mais diversas áreas. E Deus está chamando você para viver esse novo tempo, essa nova história, essa nova fase. Olha em outra versão que diz esse texto. Não precisa colocar aí, mas esse texto diz uma versão americana, The Passion. Não sei se é assim, os americanos que me perdoem se eu estiver falando errado, mas ela diz assim, ó: dedique seus filhos a Deus. Aleluia. Indique-lhes o caminho que devem seguir e os valores, oh Deus, aleluia, e os valores que aprenderam com você. Dediquem seus filhos a Deus, indique-lhes o caminho que devem seguir, e os valores que aprenderam com você os acompanharão por toda a vida. Voltando lá para Susana Wesley, essa mulher decidiu pagar um preço, queridos. A gente talvez não entendeu ainda. Se decidiu casar, tem um preço a ser pago. Não é o preço da salvação, mas é o preço de ganhar a sua família, fazer a diferença na sua casa. Sim, é possível você vir para um púlpito, mas um dia que Deus olhar para você e dizer: rapaz, como foi bom, como você pregou maravilhosamente na sua casa, lá no seio da sua família, no meio da sua parentela. Eles aprenderam com você. Ah, pastor, tem um momento que os filhos vão tomar as decisões dele. É verdade, mas se você tiver decidido a fazer a diferença na vida dos seus filhos, eles vão ficar impactados, eles vão ficar marcados, eles vão ficar realmente abençoados. Quando eu disse ali no começo, eu não sei se colocou aqui, se tem o título aqui da ministração, orando em família, queridos. Muitas das vezes a gente quer orar, às vezes sozinho ou com nossa família, pelas conquistas pessoais, e nada de errado disso também. Você tem que orar para mudar alguma condição financeira, uma condição na saúde. Mas imagina se as nossas orações começassem a chegar ao seguinte: Senhor, a minha oração hoje no meio da minha família, ou mesmo que você esteja fazendo uma oração no momento individual, dizer: Senhor, eu quero ser eu quero ser uma pessoa mais parecida com o Senhor, eu quero aprender de Ti, Pai, aquilo que o Senhor me chamou para viver. Eu quero ser a Sua imagem e semelhança aqui na terra, aonde estiver, aonde eu colocar a planta dos meus pés, onde eu for, as pessoas vão olhar e vão dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Imagina se nossas orações no seio da família, seja pegando na mão, seja de joelho, seja sentado, independente da maneira que for, só não faz deitado. Eu olhei para ela, que lá no começo da nossa caminhada cristã, disse: Deus aceita a oração dormindo, ou dormindo não, deitada. Disse: claro que aceita, Ele só não vai ouvir toda, né? Que começava: Pai, em nome de Jesus, aleluia. Mas se você estiver deitado e conseguir terminar a sua oração, não tem problema. Eu sei que Deus vai levar uns para levitar, para subir e ir a outro nível, fazendo a grande diferença aonde forem. Mas eu quero exatamente mexer com você nessa noite, queridos. Você que está em casa aí também, independente da localidade que você esteja, seja de Campina Grande ou de outra região, Deus está chamando para que a gente assuma a condição dentro da nossa casa. Ah, meus pais ainda não são convertidos, então assuma você. Seja jovem, tenha a idade que tenha, assuma você a responsabilidade. Imagine se a nossa oração seja: Pai, obrigado porque conversão vai existir no seio da minha família. Nada de errado de orar por um carro novo, por uma casa, para um bom emprego. Nada disso é errado, queridos. Mas deveríamos iniciar e buscar em Deus a oração pelos nossos entes queridos. Imagina se você, quem tem filho pequeno ainda, quem tem filho que está dentro de casa ainda, pequeno,
Mas imagina, eu tomei essa decisão quando eu comecei a conhecer o Senhor. Os meninos iam dormir, eu ia lá para o quarto, impor as mãos sobre ele e dizer: Pai, obrigado pela esposa do Tarcísio. E hoje a Thaís é uma bênção, uma mulher de Deus na vida dele. Ora, obrigado, Pai, pela esposa, pelo marido da Natália. Obrigado, Senhor, Deus atendeu tanto a minha oração que o marido dela é Tiago de Deus, o sobrenome. Até no sobrenome é de Deus. Mas eu orava pelos meus filhos. Imagine se você começar a orar: obrigado que meus filhos não vão se deixar influenciar por esse mundo. Obrigado, Pai, porque a minha família vai ser guardada, protegida. Não esperar que as coisas se levantem, a gente poder cobrir a nossa família, antecipar as coisas, dizendo: Senhor, o Senhor é bom e a sua bondade vai ser manifesta na minha casa. As pessoas vão perceber a sua bondade e vão ser atraídas por essa bondade. Mas nossos filhos, principalmente, pastor, meus filhos, como eu já disse, meus filhos cresceram, saíram de casa. Que bênção, Deus está falando com você ainda, porque vão ter pessoas na sua vizinhança, na sua parentela, na igreja, aonde você for. Deus vai te usar poderosamente para mudar a vida dessas pessoas. Pode ser que um dia Ele coloque você no púlpito, ou vai colocar, ou já tem colocado você no púlpito, e nada de errado a partir do púlpito também. Mas você está sendo mexido nessa noite para sair daqui e dizer: lá fora eu vou ser a luz que Deus está chamando para brilhar. Eu vou estar num lugar aonde vai iluminar a minha casa, o meu bairro, a minha vizinhança, e por onde eu for no meu trabalho, a verdade do Senhor vai ser conhecida. Essa mulher, voltando para ela ensinava as crianças 2 horas, sentava com as crianças para ler a palavra e orar com elas. Pastor, porque ela não tinha o que fazer. Muitas vezes passou fome, porque o marido sumia, ia pregar a palavra e esquecia a família. Isso não acontece aqui. Eu passei já por situações, estando frente à igreja, de ver pessoas que, em nome do chamado, não, você está impedindo o chamado. Eu conheci uma mulher que ela disse: não, Deus me chamou para pastorear uma igreja, e meu marido não quer saber de nada disso. Abandonou a família por causa do chamado. E o primeiro chamado que Deus tem na minha vida e na sua, queridos, é o chamado de família. Por isso que esse culto é tão importante, de você trazer a sua família para esse lugar. Tão importante de você expor a sua família a um ambiente com vários temas. Mas tem outros lugares. Nós temos aqui no Ministério Verbo da Vida, o Verbo no Lar. Aqui na sede nós temos, você pode abrir a porta da sua casa para que a palavra chegue lá também através de pessoas. Ou você pode se envolver também para levar a palavra, aquilo que Deus está falando, tratando ao seu coração, mudando a sua história, para tocar outras vidas também. Quem está entendendo? Lá em Deuteronômio, capítulo 6. Mas eu peguei uma frase aqui que eu quero colocar para você no seu coração enquanto abre aí, se você estiver abrindo uma Bíblia. Mas Deuteronômio capítulo 6, mas a frase é o seguinte: entendimento não é acessado se não for valorizado. Porque muitas vezes a palavra que o Senhor coloca na nossa vida, a gente às vezes não experimenta daquilo que é verdade naquela palavra, porque às vezes a gente não valorizou aquela palavra que chegou. Por quê? Porque às vezes estão mais presos nos sentimentos do que na verdade que a palavra exala ao nosso respeito. Muitas das vezes Deus está dizendo: olha, a sua família é abençoada, a sua família é uma bênção. Mas pastor, é porque o senhor não conhece o marido, ele ainda bebe, ele ainda faz algumas outras coisas erradas. Mas a sua família é abençoada, não porque você é bom, não porque aquela pessoa é boa, mas porque Deus olhou para cada um de nós e disse: eu amei você de uma maneira diferenciada para mudar a sua história. Imagina se você olhar para aquele marido, para o seu marido, ou para a sua esposa, ou para os seus filhos, com os olhos de Deus e dizer: ele é uma bênção. Parece que nada está acontecendo, mas eu acredito na mudança que Deus está fazendo na vida deles.
Eu não sei se você já assistiu, mas se assistiu, porque eu já assisti outras vezes, mas tomei um tempo para assistir de novo um filme chamado Quarto de Guerra. Paz, que desejo daquela mulher de mudar vidas, de mudar histórias e influenciar outras pessoas. E é isso que eu quero que a unção de Deus pegue você nessa noite, faça realmente um balançar dentro de você e dizer: ei filho, filha, acorda, você não pode perder a sua família, ela é preciosa para mim. Pastor, lá em casa está tudo tranquilo, que bênção. Então estende essa verdade para outros lugares. Faz essa palavra chegar velozmente em outros lugares. Mas eu tenho certeza que tem pessoas nessa noite aqui, não porque eu estou achando, não, tenho certeza que talvez o seu lar não está tão conectado, não está tão alinhado como Deus deseja que esteja. Porque talvez o marido ainda não entendeu aquilo que Deus o chamou para viver. Talvez a esposa, talvez é aquela mulher rixosa, aquela mulher que reclama, que murmura. Aquele marido que ainda não é o exemplo, aqueles filhos brigões que dão trabalho. Mas imagina se você tomar um tempo e começar a orar, como eu já disse em um tempo atrás. Começar a orar, dizer: Pai, obrigado pela minha casa. A paz que excede todo o entendimento vai reinar no meio da minha família. A saúde divina será uma realidade, não porque os sintomas desapareceram, não porque a circunstância mudou instantaneamente, mas porque é verdade, independente de estarmos sentindo ou não. Deuteronômio diz assim, capítulo 6, aleluia. Deixa eu achar ele aqui, que ele saiu dali. Capítulo 6, versículo 6, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Você percebe a responsabilidade que está sobre nossas vidas? Você que é solteiro, nem vou pedir para você levantar a mão, mas você que é solteiro, que está decidindo casar, preste atenção. Você não está só entrando num relacionamento, marido e mulher, que é precioso diante de Deus. Mas se você vai gerar uma família, se você vai gerar filhos, que essa é a vontade de Deus através do casamento, você tem que entender, opa, não tem mais uma responsabilidade só sobre a minha vida. Tem uma responsabilidade também que recai sobre aquelas vidas que vão estar debaixo da minha autoridade. E eu creio, queridos, que você precisa provocar esse tempo na família. Eu não vim falar, mesmo que pudesse falar aqui, eu não vim fazer aqui 3 tópicos, 5 tópicos, 10 tópicos, 7 tópicos de como você deve orar em família. Eu quero mexer com você para que você busque a melhor maneira. Pastor, quanto tempo eu tenho que orar em família? Queridos, pode ser 5 minutos, pode ser 10, pode ser 1 hora. O importante não é a quantidade de tempo, mas a qualidade que vai estar envolvida nessa quantidade de tempo. A qualidade que você vai colocar no meio disso, para que isso possa extrair o melhor diante de Deus. Quem está entendendo? Então você pode dizer assim: rapaz, nós vamos nos sentar em casa. Se tem alguém que toca, tem alguém que canta, se não, bota um louvor. Ah, não tem ninguém que canta, não tem ninguém que toca, bota alguma coisa tocando na música, na TV, no celular. Ah, não tem ninguém que prega, compra uma devocional. Segue uma devocional. Eu tenho colocado todas as manhãs praticamente no Instagram uma devocional, não querendo que as pessoas escutem a minha devocional. Eu disse: mas pai, eu vou colocar algo disponível. As pessoas precisam ouvir da sua palavra, precisa ter uma disponibilidade. Pastor, tem muitas opções, então busca a melhor opção, não tem uma só não, mas busca e faz, pratica essa verdade, coloca realmente ela no teu dia a dia. Amém, queridos? E aí eu quero levar você para esse versículo, lá em Josué. Olhando para a vida do Luciano Subirá,
Quem conhece o pastor Luciano Subirá? O filho dele começou a ler a Bíblia com 6 anos de idade. O filho dele fez a segunda pergunta: pai, para eu ler a Bíblia toda em um ano, o que eu preciso? Ele disse: filho, você precisa. Ele começou a ler, você precisa ler 3 capítulos por dia. 3 capítulos, diga assim comigo, 3 capítulos. 3 capítulos por dia, você em um ano leu a Bíblia toda. Aí ele estava fazendo isso. Um momento ele disse: pai, se 3 capítulos eu leio em um ano, a Bíblia toda, então quer dizer que se eu ler 6 capítulos, eu posso ler 2 vezes a Bíblia do ano. Então esse jovem, essa criança, com 11 anos, tinha lido a Bíblia toda 9 vezes. 9 vezes, uma criança que entendeu a necessidade de buscar no manual o conhecimento necessário para viver a mudança que precisava. Josué capítulo 24. Josué 24 diz assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir o Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse: ei, eu escolhi algo, eu decidi, na minha casa nós vamos servir ao Senhor. Olha nessa outra versão, aquela de inglês lá, The Passion, diz assim: se parecer errado aos vossos olhos, aos seus olhos, servir ao Senhor, então decida hoje qual deuses você adorará. Os deuses dos seus ancestrais adoraram na Mesopotâmia, ou os deuses que os amorreus adoraram na terra que você está vivendo agora. Mas eu e a minha família daremos nossas vidas para adorar e servir ao Senhor. Imagina eu sair daqui: pastor, eu não leio comumente a Bíblia, não todo dia eu não consigo ler a Bíblia. Eu não oro todo dia, a minha família não para. Mas imagina você sair daqui mexido por Deus, pelo Espírito, não porque eu estou falando algo, mas eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração, e você dizer: sim, se eu tiver uma hora de entretenimento, se eu tiver uma hora parado em outras atividades, eu vou dedicar uma hora em conhecer ao Senhor, porque lá na minha casa nós vamos servir ao Senhor. E presta atenção, queridos, isso não vai acontecer só porque você acha que vai acontecer. Pastor, mas eu fiz a oração poderosa, eu até me arrepiei quando eu orei, aleluia. Não vai acontecer só porque você orou. A oração tem poder, mas existe uma necessidade de uma prática correspondente àquilo que você orou. É uma decisão. Pastor, e se eu ler e amanhã não ler, vai ser quebrada a corrente? Não estou falando de uma corrente não, queridos. Deus não está cobrando de nós uma coisa religiosa. Não é uma coisa que eu tenho que ler amanhã. Agora, se isso me der prazer, se isso eu colocar os olhos. Eu peguei uma outra frase aqui, deixa eu achar aqui para ler para você. A frase diz assim: você, é uma frase de uma operadora, ele diz assim, você se conecta mais com o que ama. Você se conecta mais com o que ama. Pastor, mas não dá para assistir aquela novelinha? Se é isso que você ama, se é isso que, mas uma hora isso vai ser o que você, eu coloquei aqui: diga-me com que andas, digas o que está lendo, diga-me o que está vendo, e eu te direi quem és.
Se o que você está colocando diante dos seus olhos é a palavra do Senhor, como um momento de oração, dizendo assim: rapaz, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, e todos os homens está inclusa a minha família, a esposa, o marido, os filhos, a parentela. Antes de tudo, isso está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, é o versículo do tema da vez. Antes de tudo, pois exorto ou encorajo que vocês usem a prática. Não é um exercício esporádico, não é porque, eu fiz uma vez e vou fazer quando der vontade de novo. Quem está entendendo? E eu quero começar a encerrar lá em Efésios, capítulo 1. Período que estava fazendo o rema, Deus começou a tratar comigo, principalmente no contexto de alcançar a minha mãe. Eu já falei isso uma outra vez e eu não canso de falar isso. Eu queria pregar para minha mãe, eu estava aprendendo a palavra e minha mãe era de uma outra religião. E eu pregando para minha mãe, talvez você esteja pregando para o marido, pregando para a esposa, pregando para os filhos, pregando para os pais, pregando para a parentela. E eu pregando para minha mãe, a gente ia almoçar na casa da minha mãe, eu dizia: não, mas a Bíblia diz isso. E um belo dia eu orando numa sala de rema, dizendo: Senhor, eu quero alcançar a minha mãe, eu quero que minha mãe possa experimentar daquilo que eu estou experimentando. Aí Deus disse: cala a boca, você fala demais, e quando você fala atropela aquilo que eu quero fazer. Ele disse: viva mais, fale menos. Eu disse: Senhor, não é para falar, não tem que falar em tempo, fora de tempo. Ele disse: fale com sua vida. Deixe sua vida falar. E aí eu chegava agora na casa da minha mãe, nós buscamos realmente a oração de Deus, a orientação de Deus, sentava na mesa, já não falávamos do cotidiano. E aí eu comecei a perceber: minha mãe, não é a sua, era a minha. A minha mãe estava precisando só de um par de ouvidos. As angústias que a vida tinha acometido contra ela, ela precisava de alguém que tivesse coragem de parar e dizer: mãe, fala que eu estou aqui para te ouvir. E aí chegava na mesa, a minha mãe fazia: filho, ora aí. Aí talvez a gente pudesse dizer: agora é a oportunidade de repreender todos os demônios, todos. Não, eu dizia: pai, obrigado pelo alimento. Mas queridos, muitas vezes descia como um bálsamo naquele lugar, um frescor. Meu padrasto naquele momento, ele odiava a crente. Você conhece alguém assim, que não gosta de ouvir o evangelho? Aí eu disse um dia: pai, eu vou ver ele convertido. Lembra das orações? Que a gente não precisa orar o que a gente está vendo, mas o que a gente está crendo. Por quê? Porque eu disse: se Paulo se converteu, ele pode também ser convertido. Se a palavra alcançou a vida de Paulo, se a vida de Deus entrou na vida de Paulo, pode entrar na vida de qualquer um. E aí naquele momento que estávamos orando pelo alimento, dando ações de graças pelo alimento, meu padrasto começava a soluçar, queridos. Havia um bálsamo, um refrigério. E não é no muito falar, mesmo que em alguns momentos você vai precisar pregar a palavra, sim. Muitos momentos você vai precisar, mas muitos momentos você vai precisar viver mais do que pregar. E eu queria que você pudesse ficar de pé para parecer que está acabando. Paulo diz para Timóteo, diz assim: lembrando das tuas lágrimas, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 4 e 5, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó, aleluia, a tua avó Lode, e na tua mãe Eunice. Estou certo que também habita em ti. E aí eu fui levado, fazendo rema, levado para Efésios no capítulo 1. Queridos, que oração poderosa. E eu comecei a colocar o nome da minha mãe.
para que ela fosse alcançada nessa oração. Efésios capítulo 1, versículo 17, diz assim, eu vou ler a partir do 15, diz, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Tinha amor e fé envolvido, mas Paulo disse, olha, esse amor e essa fé precisa ser transformada em salvação. E aí ele continua e diz, para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E eu comecei a trocar os pronomes, não estava mudando o contexto da Bíblia, queridos, mas os pronomes pelo nome da minha mãe. Eu orava por mim para que eu pudesse crescer no entendimento da palavra, e aonde tinha um pronome, aonde estava colocado assim, para vos conceda, eu dizia que minha mãe possa ser concedido o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E aí iluminados os olhos do coração da minha mãe, para saber, para que ela saiba qual a esperança do chamamento que minha mãe tem no Senhor. Qual a riqueza da glória, da sua herança, da herança que ela tinha no Senhor. Aleluia. E qual a suprema grandeza do seu poder para ela que precisava crer. Aquela que precisava ser alcançada. Eu não sei quem você está orando, mas eu quero colocar essa oração. Pastor, isso não vai se tornar uma religiosidade, o repetir, não, querido. Se você está lendo a sua Bíblia, orando a palavra, você está orando corretamente. Você está colocando diante de Deus aquilo que é necessidade para você. E eu comecei a apresentar isso e dizer, Senhor, eu quero alcançar. E aí cada situação que eu queria enfrentar, eu coloquei essa oração como entendimento. Porque quando eu declaro a palavra, ela é viva, e ela é eficaz, ela é poderosa para mudar histórias, quadros, realidades. E eu comecei a trazer a palavra para a minha vida, para o seio da minha família, para alcançar os meus filhos, para alcançar a minha esposa. Porque eu acho que eu já disse aqui também, um certo momento eu disse, pai, muda a vida da minha esposa. Ele disse, vou mudar a vida dela quando você mudar a sua. Quando você tomar a decisão de ser alguém diferente, deixe de ser orgulhoso, deixe de ser vaidoso, deixe de ser prepotente. Eu digo, Senhor, mas é ela que está errando. Só eu fiz essas orações. Ele disse, é por isso mesmo que você precisa mudar. Ela pode estar errando, mas a sua mudança vai impactar a vida dela. E aí essa oração, ela é eficaz, tem um poder o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita, acima de todo principado e potestade. Você pode fechar os olhos por um instante, não vou chamar você aqui à frente, mas lembra disso. O fazer é mais importante do que os resultados. Os resultados vão acontecer porque você vai fazer algo. Porque você vai decidir sair daqui ou dos outros cultos que você vai ser impactado com outra palavra também. E vai decidir, Pai, cada palavra que o Senhor tem me dado, cada momento que o Senhor tem apresentado, eu vou tomar isso como verdade na minha vida e vou mudar a minha história. E minha história mudada vai mudar a história da minha família. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada homem, por cada mulher que está aqui. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra tem poder para transformar cada realidade. Eu oro por uma alegria acontecendo no coração do meu irmão, da minha irmã. Eu oro pela Tua palavra tomando a vida deles de uma maneira que pode, Pai, transformar realidades. Mas obrigado por eles tomando a decisão e dizendo, Pai, eu vou mover as águas. Eu vou mover, Pai, aquilo que é necessário na minha casa.
se minha esposa, se o marido, se meus filhos, se alguém não quiser fazer algo, eu vou me sentar à mesa. Mesa é lugar do pão, mesa é lugar de partir o pão, mesa é lugar de comunhão. Eu vou sentar à mesa, eu vou orar ao Senhor antes das refeições, eu vou desligar a TV no meio das refeições, eu vou fazer com que minha casa, em momentos específicos, nós possamos estar engrandecendo o Senhor, exaltando o Teu nome, fazendo a diferença onde estiver. Pai, eu oro por cada homem, principalmente os maridos, os que já são maridos, tomando a decisão dentro dos seus lares, dizendo: nós vamos sim fazer dessa casa um ambiente onde Deus vai ser exaltado. Eu vou fazer a diferença, eu vou ser alguém que vai engrandecer o nome do Senhor através da palavra que Ele está colocando no meu coração. Ei, mulher, você não é mais fraca, você é mais sensível. Então, se seu marido ainda não foi alcançado, diga para Deus: Pai, me usa de uma maneira poderosa, não do meu jeito, não da minha maneira, não do que eu acho ou deixo de achar, mas do jeito que o Senhor me chamou para fazer dentro do meu lar. Se você é solteiro ainda, tome a decisão no Senhor de achar uma mulher segundo o coração de Deus, de achar um homem segundo o coração de Deus. Não alguém que te agrade pela beleza externa, mas alguém que possa se sentar e já a partir de agora começar a orar pelos projetos, pelos planos, pelo um futuro maravilhoso em Deus. Pai, se nessa noite tem alguém aqui que ainda não te confessou como Senhor e Salvador, ou se desviou dos caminhos, Pai, se perdeu em algum instante, aleluia, eu oro para que sejam resgatados, Pai. E se você chegou nessa condição nessa noite de não confessar Jesus, você quer sentar, você pode sentar um pouco. De você não ter confessado Jesus, ou confessou em algum momento e você percebe que se desviou, queria te convidar para que a gente possa orar juntos. Eu quero declarar sobre sua vida um novo tempo, uma nova história. A salvação está batendo a porta da sua vida, para que você possa realmente experimentar de um novo tempo. Tem alguém aqui que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Ou quer voltar aos caminhos do Senhor? Todos salvos? Pergunta a alguém que está do teu lado aí: ei, você é salvo? Pergunta aí: se você morrer hoje, você sabe para onde está indo? Aleluia. Se você é salvo, mas ainda não é batizado no Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas, para viver um novo tempo, um revestimento de poder, quer experimentar disso hoje, a partir de hoje, queria convidar você a vir aqui à frente, para que você possa nesse exercício de orar, ter também essa inclinação de orar em outras línguas, gerando realmente aquilo que Deus deseja que você possa gerar no Espírito, para que com entendimento você possa falar das coisas de Deus. Tem alguém que deseja ser batizado no Espírito? Pode vir, meu irmão, aqui à frente. Aleluia. Mais alguém? É uma decisão poderosa. Pode ficar aqui do lado, os irmãos vão te acompanhar. Mais alguém? Todos cheios? Então começa a orar em outras línguas aí. Cadê você? Está aí cheio? Vamos orar. Tem alguém enfermo nesse lugar que precisa de oração, de cura? Se tiver alguém, fica de pé aí no seu lugar. Você que precisa de uma oração.
Tem uma irmã aqui. Tem mais alguém? Você que está perto aí, coloca a mão sobre ela. Começa a orar sobre ela. Tem um pedido de oração aqui pela vida do... Você pode ficar de pé, todo mundo, por favor. Gustavo sofreu um infarto e se encontra entubado na UTI do trauma. Rosineide teve uma parada cardíaca a fazer uma hemodiálise e está hospitalizada. Pastor Marcos de Tânia, do Verbo Cruzeiro, sofreu uma fratura na perna. Nós vamos orar por eles. Você pode estender as suas mãos para o alto. Pai, obrigado pela vida do Gustavo, Senhor. Obrigado por recuperação. Recuperação, Pai. É tempo de rompimento. Aquilo que era morte, chegando vida. Aquilo que era desengano do diabo, a vida de Deus, a influência da vida de Deus sobre a vida dele. Pai, obrigado pela vida da Rosineide. Obrigado, Senhor, por o Senhor trazendo um fôlego de vida novo, em nome de Jesus. Pai, obrigado porque o diabo não vai parar a vida do pastor Marcos. Nós vamos ver aquela obra crescer ainda numa velocidade maior, Pai. Obrigado pela obra do Cruzeiro, pela vida dele, pela uma plena recuperação, pelo favor e a graça de Deus acompanhando ele. Pai, obrigado pela vida da minha irmã, que as pessoas estão orando ali, mas eu oro também pela saúde divina na vida do corpo de cada um que está aqui nessa noite e por você que também está na internet. Obrigado, Senhor, por saúde emocional. Obrigado por essas verdades da palavra encontrando morada e eles decidindo: minhas emoções vão ser guiadas pela palavra. As minhas emoções não vão ser influenciadas pelas informações desse mundo. Não vão ser as orientações, as informações desse mundo que vão me guiar. Quem vai guiar é a palavra do Senhor. Você é o que a Bíblia diz que você é. Diga assim comigo: eu sou. Bote força, diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga assim: eu vou romper em todas as áreas que são necessárias para glorificar Deus em minha vida e no seio da minha família, em nome de Jesus. Quem crê, diga aleluia.